Programa Café com Leite. Oferecimento Drogarias Avenida. 25 anos de sucesso. A direção certa da sua saúde. Boa noite. Ele é médico sanitarista com especialização em saúde da família, ex-vereador atuante na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte e atualmente prefeito de nossa cidade. Estou falando do doutor Manuel Raimundo de Santana Neto. Doutor Santana, por favor. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Com o apoio cultural das Drogarias Avenida está no ar o programa Café com Leite. Drogarias Avenida, 25 anos de trabalho, atenção a seus clientes e parceiros, além de uma qualidade inigualável. Em comemoração aos seus 25 anos de sucesso, as Drogarias Avenida faz a promoção Bodas de Prata. A cada R$25 em compras, você ganha um cupom e vai participar do sorteio de 25 tablets e um Fiat Uno 0 km. Compre e concorra a esses lindos presentes. Drogarias Avenida, a direção certa de sua saúde. Programa Café com Leite a partir de agora, conversando com o doutor Santana, ele que é prefeito da cidade de Juazeiro do Norte, veio aqui prestar, de certa forma, contas com a sociedade de suas obras, daquilo que você, durante longos 4 anos, desenvolveu. Você pode interagir com a gente fazendo a sua pergunta através do site programacafécomleite.com.br e também através do telefone 3511-2146, você fala lá com a Fernanda e ela transmite para a gente aqui a sua pergunta. Nós vamos interagir aqui com o doutor Santana. Doutor Santana, muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer para a administração, a direção do programa Café com Leite, a sua presença no nosso programa. Eu que agradeço pelo convite, desejar a todos os seus telespectadores meu boa noite e agradecer por mais essa oportunidade de dialogar com o povo de Juazeiro. Muito bem. Doutor Santana, vamos conversar. Eu queria que o senhor começasse aqui para o nosso telespectador, mostrando um pouco do seu trabalho durante esses 4 longos anos aí que nós passamos, que na verdade nós que estamos de fora vemos longos, quem está à frente da administração tão curto, né? Como foi esses últimos 4 anos, muitas dificuldades? A gente sempre começa dá o primeiro passo, tentando organizar a casa do ponto de vista administrativo. Foi isso que eu procurei fazer. Durante a campanha, eu me referi a 3 princípios que acho que são fundamentais numa gestão administrativa. O primeiro deles é você corrigir aquilo que não está funcionando bem, aquilo que está com problema. E segundo, você procurar aperfeiçoar o que está funcionando corretamente, o que é bom, ampliar a capacidade daquilo que está beneficiando a população. E, no último lugar, fazer aquilo que precisa ser feito e ainda não pôde ser realizado. Nós procuramos, em Juazeiro, fazer isso. E, lógico, nos 2 primeiros anos, a gente teve uma enorme dificuldade. Houve um grande embate político, porque nós começamos a romper com uma série de práticas que, ao meu ver, eram nocivas e atrapalhavam o progresso e o desenvolvimento de Juazeiro. E quando você contraria interesse, você sofre uma reação no sentido contrário. E tive muitos problemas políticos nos 2 primeiros anos, mas aos poucos a gente foi superando. E nesses 2 anos do nosso mandato, esses 2 últimos anos, a gente faz um balanço muito positivo do que foi feito e do que nós vamos conseguir deixar a ser realizado. Então, muitas obras avançaram nesses últimos 2 anos e eu estava hoje mesmo fazendo com o pessoal da educação um apanhado do que tem a ser realizado na área da educação, por exemplo, e nós temos aí 7 creches com recursos já orçados para poder serem construídas em Juazeiro, o que vem ao encontro de uma necessidade muito forte das mães e das crianças mais carentes de Juazeiro que precisam do amparo e dessa assistência materno-infantil e desse apoio pedagógico também que a educação de Juazeiro pode proporcionar e com certeza será continuado no próximo governo. O que o senhor considera como marco da sua gestão? O que é uma obra importante que o senhor deixou para a população? Olha, eu considero o mais importante, pelo seu alcance social, o programa Minha Casa Minha Vida. A construção das 1.280 casas para beneficiar famílias
pobres de Juazeiro, famílias que dificilmente, sem esse programa, chegariam a ter a sua casa própria. E eu participei do movimento da luta por moradia em Juazeiro, ajudei a criar esse movimento aqui em Juazeiro, com o Chico Gomes, com o Agemiro e outros militantes dessa causa popular. Eu me senti muito feliz ao ver as pessoas entrando numa casa de um padrão extraordinário, tão boas as casas, um condomínio fechado, que muita gente pensava que aquelas casas seriam somente para pessoas que tivessem um poder aquisitivo maior. E a notícia boa, Leite, eu acho que a gente encerra o nosso mandato com esse feito. A gente pretende, já com atraso de uns 2 meses, por conta da burocracia, mas nós pretendemos agora em novembro, está tudo certo, não falta mais nenhum detalhe, só o supervisor da Caixa Econômica marcar a data para a gente fazer a ordem de serviço da construção de mais 713 novas casas. São casas do Minha Casa Minha Vida, para as famílias pobres. Eu dizia isso muito na campanha, minha meta seria chegar a 4.000 casas, aliás, a 6.000 casas no novo governo. Não dizia isso na campanha para não parecer que a gente estava fazendo um discurso demagógico, um discurso querendo ludibriar as pessoas. Mas vamos deixar em andamento a construção de 713 novas casas lá no bairro do aeroporto. E vamos fazer uma festa. O terreno já está tudo resolvido, a questão já está contratada com a Caixa Econômica. Está licitado? É uma empresa que veio de fora para fazer isso, através de um convênio com a Caixa Econômica. Nós solicitamos que essa empresa viesse para cá e ela veio, fez construções já em Oricuri, fez em Araripina e agora vai fazer em Juazeiro. E o que falta é a formalidade da assinatura do contrato e a licitação não precisa. Não precisa. Através do convênio do Minha Casa Minha Vida, as empresas manifestam interesse somente quando se trata de um terreno público. Então é que se faz um chamamento público para ver se há uma outra empresa. Nesse caso, a própria empresa adquiriu o terreno. E é um terreno que, se não me falha a memória, era de propriedade do senhor Zé Camilo, se não me falha a memória. E ali, próximo ao aeroporto, a uns 600, 800 metros ali da cabeceira da pista, da extremidade onde está a cerca do aeroporto. E bem localizado, uma avenida importante, que vai ser muito importante em Juazeiro, que é Manuel Coelho. E a população de Juazeiro vai ter, que tiver o privilégio de morar nessas casas, vão ter uma casa que é ao contrário do apartamento Minha Casa Minha Vida, que as pessoas tinham que comprar o piso, que muitos, na verdade, ganharam na eleição de alguns candidatos, e o piso já vem nessa casa, é uma casa que tem chuveiro com água quente por energia solar, é um padrão muito superior, uma casa que lá concluída ela vale R$55 mil, e que a pessoa deve pagar uma taxa a taxa mínima de R$25 por 5 anos. Doutor Santana, inclusive, se não me falha a memória, quando iniciou-se o bairro Frei Damião, né, antigo mutirão, teve a sua participação naquele trabalho, se não me falha a memória, ou não? Claro. Quando vereador? Sim, eu não era vereador ainda. Não. Na verdade, era um médico recém-formado, e nós aqui em Juazeiro, através do Chico Gomes, teve a ideia de fazer um movimento dos sem-teto de Juazeiro, era o MST de Juazeiro, o movimento sem-teto. E nós, na época, fizemos algumas reivindicações ao prefeito, Carlos Cruz, e na época a gente tinha a intenção que o prefeito doasse o terreno e ajudasse na construção das casas. Mas hoje, depois de ser prefeito, eu sei da enorme dificuldade que seria para um prefeito, uma prefeitura como a de Juazeiro, chegar a construir 1000 casas. A prefeitura não tem recurso para isso. Só consegue fazer se for através do convênio com o governo federal, como nós fizemos. Eu ia voltar a essa pergunta, né? O Minha Casa Minha Vida, ele é um convênio da prefeitura, o governo federal, que faz através da Caixa Econômica. A prefeitura faz uma contrapartida, por isso que eu digo que somos nós somos parceiros do projeto. Além de tudo, o governo federal é do nosso partido também, do PT, e essa parceria com o governo federal resultou nisso. Uma grande ideia do presidente Lula, que foi aperfeiçoada pela presidenta Dilma, e que aqui nós em Juazeiro soubemos muito bem realizar essa parceria, que eu acredito que vai continuar dando bons frutos para a nossa cidade. E nessa parceria houve a contrapartida, como você disse, do município, né? Claro. Mas isso já vem tudo pronto, eu digo assim, como você falou, nessas próximas 700 unidades, né, que você construiu? O município, o governo, no seu projeto Minha Casa Minha Vida, ele estabelece critérios dessa parceria. E nesses critérios o município faz a renúncia de impostos, facilita as empresas, as obras,
toda a burocracia para poder execução das obras e também acesso, né? Se responsabiliza pelo acesso. Nós asfaltamos o Minha Casa Minha Vida até a entrada lá. Se responsabiliza também pelos equipamentos que vão dar assistência aos moradores de lá, no caso, as creches, escola, posto de saúde. Competência do município. Competência do município. Para essa nova área, a gente fez um posto lá no aeroporto, um centro de saúde bom foi feito no aeroporto, não tinha nenhum que tanto serviu para a comunidade, como também serve para Minha Casa Minha Vida. Provisoriamente, enquanto a creche não é concluída, que já tem o orçamento e a creche está sendo licitada para ser construída, a gente vai disponibilizar vagas nas escolas do entorno. E a escola que seria para o programa Minha Casa Minha Vida era a escola do 13, que infelizmente foi embargada por uma ação que pessoas da oposição fizeram na justiça e que dificultou a construção dessa escola. Na mesma época que foi embargada a escola do 13, a gente iniciou a construção de uma escola lá na Baixa da Raposa, uma das áreas mais pobres de Juazeiro. E lá, essa escola já está concluída e vai ser entregue agora, no mês de dezembro, para funcionar, se Deus quiser, já em janeiro. Toda equipada, carteiras novas, nós compramos agora mais de 9.000 carteiras, renovamos praticamente todas as carteiras escolares de Juazeiro, livros didáticos de excelente qualidade, e um dos grandes méritos da nossa gestão foi avançar na qualidade do ensino. Doutor, e dentro desse projeto de desenvolvimento, qual a secretaria que mais o senhor investiu, mais relacionou a realização de suas obras a que secretaria? A de saúde, a de educação, a de habitação? Olha, nós não deixamos de... Eu sempre costumo dizer que o gestor, de um modo geral, ele deixa o seu marco, ele realiza obras, até porque é a função dele durante aquele período, né? Mas, geralmente, o senhor, como médico, por exemplo, poderia tendenciar sua gestão para a saúde, né? Não desmerecendo as outras áreas que são necessárias até, mas, assim, o senhor acha, no seu ponto de vista, a que secretaria o senhor direcionou mais, assim, o seu desenvolvimento das suas obras? Nós direcionamos nossas energias, nossos recursos com maior intensidade para a Secretaria de Saúde. E por que a Secretaria de Saúde? É onde o problema aparece com maior gravidade. E existia toda uma rede de saúde desorganizada e falida aqui em Juazeiro. E foi preciso muito investimento para organizar isso. Nós criamos as condições para que ela se desenvolva agora, mas ainda está longe de chegar ao atendimento ideal. Até porque os repasses para a saúde, eles continuam sendo insuficientes. E nós fizemos grandes convênios com o município de Juazeiro, com diversos serviços privados e também com o governo federal. Mas veja bem, na saúde, diferente de todos os outros setores, você pode esperar um pouco nas outras áreas, mas na saúde não. Na saúde depende da sua vida. Por um descuido você pode morrer. Pode morrer uma criança, pode morrer um idoso antes do tempo. E a gente precisa ter um zelo muito maior. E o que nós fizemos? Ao entrar no governo, praticamente todos os hospitais que tinham convênio com a rede pública, eles estavam falidos em Juazeiro. O Santo Inácio estava para fechar, o Maria Amélia, que era o antigo psiquiatra, estava para fechar, e outros hospitais também que tinham convênio tinham dificuldades de funcionamento. E nós tratamos de garantir o funcionamento do hospital Santo Inácio, através de uma intervenção. Fizemos a compra do Hospital Maria Amélia, que funciona hoje como um dos hospitais mais importantes no atendimento pediátrico do interior do Ceará, e tem sido se aperfeiçoado a cada ano, e posteriormente a gente conseguiu que viesse para cá, através do governador Cid, é uma obra do governo do Estado, eu nunca disse que não era obra do governo do Estado, obra do governo do Estado em parceria com o governo federal, o Hospital Regional. Mas o Hospital Regional, Leite, ele veio para Juazeiro por conta da gestão que a gente fez junto ao governo do Estado para que esse equipamento viesse para cá. O governador Cid... É porque o serviço público, de um modo geral, o município, o Estado e a União devem, necessariamente, em prol da comunidade, em prol da sociedade, caminhar juntos, né? Mas sabe o que houve? O governador Cid teve uma preocupação estratégica muito importante com o Cariri. Ele disse, olha, eu vou fazer a região metropolitana do Cariri e vou fornecer os equipamentos para que essa região ela tenha uma certa autonomia em praticamente tudo. E uma das mais importantes era na saúde. E ele disponibilizou para o Cariri o Centro de Convenções, a SEASA e o Hospital Regional. Colocou as lideranças e os políticos da região lá no hotel em Costa da Serra. Aí disse, olha, vocês vão decidir, eu não vou me meter, vocês vão decidir o que é de cada cidade. E eu disse, olha, Zé Leite, você interessa o hospital? O Juazeiro interessa.
O Zé Leite lá da Barbalha disse, olha, nós já temos 2 grandes hospitais aqui, então interessa a SEASA. Depois eu me interesso pelo hospital para Juazeiro, a reivindicação antiga, um sonho nosso, queria o seu apoio para me fortalecer nessa tese. E eu apoiei o Zé Leite, ele me apoiou, as lideranças fizeram um acordo e a gente conseguiu que o hospital viesse para Juazeiro, a SEASA para Barbalha e ficou para o Crato Centro de Convenções. E isso foi uma grande conquista para Juazeiro, uma grande conquista muito importante e a gente deve isso aí ao governador Cid Gomes. Então, a gente procurou também fazer com que funcionasse melhor a atenção básica. Ampliamos a capacidade, a compra de remédios, existe mais remédios que no passado, superamos enormes dificuldades. O grande desafio para o próximo prefeito vai ser ele conseguir humanizar o tratamento. Eu acho, Leite, que essa é a grande meta. As pessoas se sentem inseguras em Juazeiro quando vão aos serviços públicos de saúde. Dizem que são mal atendidas na portaria, que a pessoa não tem a devida atenção, falam que muitas vezes o médico não se detalha no exame da pessoa como ele faz no consultório particular. E isso deixa as pessoas inseguras e intranquilas quanto à qualidade do atendimento. Às vezes tem um profissional que ele se recusa a atender o número correto de pessoas. E isso é inconveniente, é ruim. Então esse é o grande desafio, sensibilizar as pessoas para que tenham uma solidariedade maior, e um carinho, uma atenção com o paciente. Eu acho que isso é muito importante. Eu fui em Cuba, um país muito pequeno, sofrendo um bloqueio econômico, enormes dificuldades financeiras, e a saúde é uma das melhores do mundo, porque o médico lá, ele é sensível para o problema da pessoa. Ele tem um carinho, uma atenção toda especial. O médico humanitário não trabalha somente pensando na remuneração, nos valores pecuniários. Ele tem um carinho e uma vocação maior para tratar das pessoas. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer em Juazeiro, colocar mais paixão. Vamos esperar do próximo governo, né? Isso, eu acho, é um desafio como o próprio prefeito eleito, o Raimundo Macedo, ele é uma pessoa que ele tem um zelo e um carinho especial com os pacientes dele. A gente sabe disso. Isso é uma coisa que é da natureza dele. Não tem como negar isso. E eu acho que esse tipo de compromisso é que tem que chegar para todos os profissionais. Com certeza. Doutor, a conversa está boa. Nós temos muito tempo pela frente, mas agora eu quero servir um cafezinho para o senhor. Mas antes eu queria dizer para o senhor toma leite? Porque o leite Cariri, Fernando, olha aqui, ó. Cezinha, nosso leite Cariri, eu vou saborear esse cafezinho aqui. Um café, eu vou servir aqui. O senhor aceita o cafezinho com leite, doutor? Claro que sim. Eu vou derramar aqui o café, porque o negócio aqui é... Olha, convidado de leite não tomar café com leite, o programa não dá certo, viu, doutor? E aqui eu faço questão de falar do meu amigo Luiz Carlos, da Laticínios Cariri, fábrica aqui de laticínios aqui em Juazeiro do Norte, viu? Nosso amigo Luiz Carlos é quem fabrica todo esse material, esses produtos aqui maravilhosos, o leite Cariri, Guti Cariri, iogurte, tudo é produção aqui de Juazeiro do Norte. Nós vamos aqui, por favor, doutor, cafezinho com leite. Eu vou me levantar um pouquinho para falar um pouquinho das Drogarias Avenida. Mas a Drogarias Avenida faz aí 25 anos de sucesso. E agora, no dia 10, Ana estará realizando um brilhante sorteio de um veículo e 25 tablets. Um veículo não, calma aí. Uma moto 0 km e 25 tablets para as compras superiores a R$ 25,00. Consulte o regulamento no site drogariasavenida.com.br. Drogarias Avenidas, a direção certa da sua saúde. Drogarias Avenida, 25 anos de trabalho, atenção a seus clientes e parceiros, além de uma qualidade inigualável. Em comemoração aos seus 25 anos de sucesso, as Drogarias Avenida faz a promoção Bodas de Prata. A cada R$ 25,00 em compras, você ganha um cupom e vai participar do sorteio de 25 tablets e um Fiat Uno 0 km. Compre e concorra a esses lindos presentes. Drogarias Avenida, a direção certa de sua saúde. Como eu ia falando, diante desse cafezinho gostoso com leite Cariri, eu quero falar também do Plano Paz. Saúde em primeiro lugar. É o que pensa o Plano Paz, com os planos empresarial, familiar e individual. Assegura aos usuários o melhor em atendimento à saúde. O Plano Paz Empresarial está preparado para lhe oferecer o que há de melhor para seus colaboradores. E não importa o tamanho de sua empresa.
nem a quantidade de empregados. O Plano Paz está com suas unidades em Barbalha, Juazeiro do Norte e no Crato, na rua Coronel Antônio Luiz, 1035, no bairro Pimenta, telefone 3521-2250. Plano Paz, Crato, @planopaz.com.br. Um abraço para você, Juliano, gerente do Plano Paz aqui na cidade do Crato. Vamos aqui um rápido intervalo de apoio cultural, já já nós voltamos para conversar um pouco mais com o nosso prefeito de Juazeiro do Norte, doutor Santana. Café com Leite, nesse segundo bloco, entrevistando, conversando aqui de forma descontraída com o nosso prefeito, doutor Santana, ele que veio prestar alguns esclarecimentos, informar a população das suas obras, das suas realizações. Mas antes eu queria mostrar para você aqui o informativo Leite e Contabilidade. Cezinha, pega aqui, por favor. O informativo de novembro, do mês de novembro, de Leite e Contabilidade, onde você pode pegar o seu exemplar lá na empresa Leite e Contabilidade e pegar as informações acerca do 13º salário que está vindo aí no mês de dezembro. Quero lembrar também que no dia 24 deste mês, no Memorial Padre Cícero, estará sendo realizado o 4º Seminário Leite e Contabilidade, trazendo 2 palestras importantes sobre retenções de impostos e direitos trabalhistas. A partir de segunda-feira você poderá fazer sua inscrição no site leite.com.br. Também, doutor, inclusive extensiva aqui aos servidores públicos do município. Eu quero depois saber do senhor como é que nós vamos fazer para inscrever esse pessoal aí que está liberado para todo mundo com apenas 2 quilinhos de alimentos em prol de uma entidade sem fins lucrativos. Quero, doutor, algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores, nossos internautas aqui, e eu não poderia deixar de fazê-las. Fica à vontade, Leite. Eu quero mandar também um abraço para a nossa querida doutora Sheila Paiva, que esteve aqui a semana passada, uma entrevista maravilhosa, onde teve uma audiência brilhante. E excelente profissional. Excelente profissional. Trabalha com a gente. Recebi muitos e-mails falando sobre a entrevista da doutora Sheila Ulisses Paiva. Eu acho que a doutora Sheila, ela é um exemplo de profissional de saúde que consegue cativar toda a clientela, porque as pessoas que a gente conhece que precisam da especialidade procuram, solicitam e tem uma fila longa, tanto na rede pública como na rede privada. Tal é assim a atenção, a capacidade que ela tem. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ela em algum tempo no Crato, onde ela trabalhou na área de saúde da família também. E você imagina uma profissional como essa dando assistência a uma área de pessoas que realmente são carentes e que precisam, além dos cuidados médicos, também de um pouco de carinho, né? Com certeza. Inclusive no nosso volume, a nossa quantidade de perguntas aqui para a doutora Sheila foi tantas que precisamos fazer mais um programa com a doutora Sheila. E ela já está convidada. Mas, doutor, vamos aqui para as suas perguntas, né? A Mana, lá do bairro Santa Clara, pergunta: quem não se encaixou nas inscrições do projeto Minha Casa Minha Vida para os apartamentos, pode continuar esperando para receber a casa ao invés de apartamento? E nesse projeto vai ser construído casa, doutor? Agora são casas, né? E a vantagem das casas em primeiro lugar, porque as casas podem ser construídas num tempo muito mais curto. Existe já uma tecnologia mais moderna. Essa empresa que vem fazer aqui, a Constantine, é uma empresa que conseguiu fazer em Uricuri, em Araripina, antes do tempo programado para a entrega das casas. Entregaram mais ou menos 2 ou 3 meses antes. E as casas têm a vantagem que ela tem um pequeno espaço que você no futuro pode ampliar também. Quantos a casa. Metros quadrados essa casa? Em torno de, acho que a mesma cor do apartamento, se não me falha a memória, são 42 metros quadrados. Se não me falha a memória, é isso. Com a área livre para Não, com a área construída. Não, eu digo mais com uma área para construção. Com uma área que pode ser ampliada, no caso das casas. E ela se inscreveu, ela já está numa fila que andou, 1.280 pessoas saíram da frente dela. A chance dela ser beneficiada agora com essas 713 é grande, embora em Juazeiro a gente tenha aproximadamente, acho que falei com o Edmar a última vez, 14 mil cadastros feitos. E a Caixa faz uma parte dos critérios e a Prefeitura uma outra parte. E há uma seleção rigorosa para irem somente as pessoas que efetivamente precisam das residências. Aqueles que coabitam. Pessoas que têm, no caso dos apartamentos, não podia ser uma família muito grande, porque não ia caber.
então tinha um limite. E as pessoas que estão coabitando, moram junto com outras famílias, que realmente têm uma renda baixa e estavam pagando um aluguel muito caro, que moravam próximo do local da nova edificação. Então, alguns critérios como esse foram definidos pela Prefeitura, junto com a Caixa Econômica, e o principal deles é a renda de 0 até 3 salários. Quando a gente fala de 0 a 3, é renda você ser inscrito no Cadastro Nacional de Informação Social, ser Bolsa Família, você ser uma pessoa que às vezes não tem uma outra renda, a não ser a Bolsa Família ou vive de bico. Essas pessoas podem ser contempladas. Por isso que a presidenta Dilma reduziu a parcela, que era de R$50 para R$25. É exatamente para beneficiar o pobre que não tem condição de fazer uma casa com recursos próprios, que jamais teria condição de adquirir também. Doutor, o Wagner, aqui do bairro Salesiano, ele faz uma pergunta aqui. O senhor tem alguma mágoa porque perdeu as eleições? Não, Wagner, não tenho. Eu ao contrário, eu sou muito grato àquelas 45 mil pessoas que acreditaram em mim, que votaram no nosso projeto. Sou grato também às pessoas que, na eleição atrasada, vamos dizer assim, quando eu fui eleito, os 67 mil pessoas que me elegeram com a votação histórica, a maior votação que o prefeito já tirou em Juazeiro. Eu sou grato a essas pessoas pela oportunidade. Se porventura a gente não conseguiu cumprir o que as pessoas esperavam da gente, as expectativas que tinham, eu realmente lamento muito por isso, mas eu dei o máximo de mim, me esforcei o máximo que pude, lutei para conseguir fazer essa cidade melhorar, fazer com que as benfeitorias chegassem para a vida de cada uma das pessoas, principalmente para as mais humildes. Infelizmente, eu sofri muitos problemas, tive dificuldades com a questão de dívidas do INSS que nós herdamos, isso atrapalhou muitos convênios, e a briga política, que teve a intenção de destruir o nosso governo, ela atrapalhou bastante. A gente perdeu 2 anos do nosso governo com esse embate político, mas a gente foi superando essas dificuldades. E muitas coisas, muitas sementes boas nós plantamos, de muitos projetos bons que podem ser executados no novo governo. Doutor Santana, nosso amigo José Cartacho, muito obrigado aí pela sua audiência, gerente dos Correios, que já participou do nosso programa aqui, mandando os parabéns pelo programa e pelo entrevistado de hoje. Técio da cidade de Patos, também aqui, ligado no programa Café com Leite, aí através da internet. O Técio é daqui de Juazeiro, não é não? Não, Técio Estevão de Patos, na Paraíba. Ah, ele é de Patos. Está ligado no programa Café com Leite, obrigado pela sua audiência. Quero mandar um abraço também para Andressa aqui no Novo Juazeiro e Letícia. Doutor Santana, mais uma perguntinha aqui dos nossos. O senhor vai desistir da política ou vai continuar? Não, eu não faço política pela questão do mandato. Eu faço política porque eu acredito e trabalho pela construção de uma sociedade mais justa e solidária. E para mim essa é uma sociedade socialista que, no modelo, vamos dizer assim, do socialismo do século XXI, que está longe de ser alcançado. E eu procurei, como prefeito, dar minha contribuição para essa construção. Procurei, como vereador, também fazer a mesma coisa. E como cidadão, sem mandato, eu faço essa luta no dia a dia. É um projeto que, para mim, ele não é centrado na pessoa de Santana, mas nas ideias e no conjunto de compromisso por uma sociedade cada vez melhor. Então eu trabalho com essa ideia. E essa pessoa que pode desenvolver esse projeto, pode ser você, Leite, pode ser qualquer um cidadão juazeirense, pode ser o prefeito eleito, se ele conseguir fazer o que ele se propôs lá na campanha eleitoral, mas o grande projeto de moradia que a gente tinha a intenção de fazer, que razão eu tenho para me opor a um governo que está dando certo, um governo que está fazendo o bem da cidade? Eu sou o primeiro a empunhar a bandeira desse governo e defender que ele permaneça, que ele se fortaleça. Eu faço política dessa forma, não faço oposição por oposição ou uma postura destrutiva de qualquer governo. O senhor vai ser oposição ao governo? Eu faço uma oposição nesse momento, uma oposição propositiva, uma oposição construtiva. Jamais uma coisa para destruir, para atrapalhar a cidade. E na medida que as coisas estiverem dando certo, que forem feitas corretamente, pode me ter como um aliado. Mesmo sem estar exercendo nenhum cargo público, naquele momento político, né? Sabedor de uma execução de uma obra ou de algum serviço público que venha beneficiar a sociedade, o senhor irá interagir com o gestor, com a Câmara, para que esse projeto seja realizado?
Claro que sim. Eu tenho 32 anos de militância política. Então, desses aí, eu passei 8 anos com mandato, 4 como vereador, 4 como prefeito. E a maior parte eu passei sem mandato, mas sempre com uma atuação muito forte, uma atuação social, como médico e como cidadão. E hoje, depois de ser prefeito, eu tenho uma certa influência e tenho fortes amigos dentro do governo. Fiz boas amizades no Palácio do Planalto. Você vê, antes agora da campanha, nós tivemos 3 vezes lá no Palácio do Planalto. Uma das vezes eu fui com o deputado Manuel Salviano, fui outra vez com o deputado José Guimarães, sempre atrás de projetos para Juazeiro. Fiz grandes amizades e pessoas que podem ajudar a gente no momento que for preciso, que for importante, que for decisivo, a conseguir alguma coisa de boa para Juazeiro. Então, eu tenho essa intenção, essa cidade que eu nasci, que eu amo, a cidade que me viu crescer e pela qual eu luto. E o que eu puder fazer para ajudar, eu vou estar sempre à disposição. Doutor Santana, veja só, o senhor teve algum apoio político, estadual, federal, que contribuísse para o desenvolvimento das obras que o senhor realizou? E o senhor, qual é a principal fonte de renda do município hoje? São essas 2 perguntas. Olha, o principal recurso que o município tem é o Fundo de Participação do município. E você me dá a oportunidade de elucidar uma questão que tem sido desvirtuada por alguns setores aqui em Juazeiro. O Fundo de Participação do município é um repasse que é feito do governo federal para todas as cidades. Para uns é mais, para outros menos. E proporcional à população também. E Juazeiro, esse repasse, ele começa bom em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, em junho vai diminuindo, em julho cai bastante. E na medida que o governo faz isenção de impostos, ele pode ser muito ruim. E foi assim, é sempre em julho, setembro e agosto, é ruim. Em outubro esse ano também foi ruim. Os municípios brasileiros, eles vivem uma crise financeira esse ano. E isso fez, por exemplo, em determinado momento, que os recursos, eles dessem para pagar a folha dos funcionários, que nós nunca atrasamos, e desse para a gente, teve um problema de sistema com os professores esse mês, uma parte dos professores, mas amanhã eles estão sendo contemplados, dentro do período que a lei estabelece para a gente, que é até o 5º dia útil de cada mês. E, no geral, a gente nunca extrapolou esse prazo. Mas esse repasse, ele cai bastante e a gente pagou as despesas e, nesse momento, não deu para pagar nem o Pré-Junho, não deu para pagar o Pré-Junho e atrasou um pouco o INSS, que depois foi pago. Isso ocorreu praticamente em vários governos nos últimos anos. E não é só com a Prefeitura de Juazeiro, com várias prefeituras do Brasil todo. Agora, dia 13 de novembro, vai ter uma grande mobilização de prefeitos do Brasil todo, pedindo que o governo federal aumente o repasse do FPM para poder as prefeituras fecharem as suas contas, garantir o pagamento do 13º dos servidores e equacionar as contas nessa transição dos governos. Então, existe isso, e muitas vezes uma pessoa, por má fé, ela tenta distorcer isso. Mas nós, em Juazeiro, nós melhoramos muito a arrecadação própria do município. Entre elas, o imposto sobre serviço, com a implantação da nota fiscal eletrônica, que foi um passo de modernização administrativa em Juazeiro, assim, muito importante, que a próxima administração vai ter bons frutos a colher com essa transformação, essa inovação. Eu ia tocar nesse assunto, doutor, porque eu entendo que um município como Juazeiro, digamos o maior do interior do estado, não pode mais depender exclusivamente dos fundos de participação. É meu ponto de vista. Eu sou empresário da contabilidade, conheço números e não vejo eu acho que o município deveria, essa pergunta, eu fiz questão de elaborar no momento em que estava organizando uma direção do programa, a principal fonte, porque eu entendo que o município de Juazeiro, em especial de Juazeiro Norte, tem que ter sua sobrevivência, não depender exclusivamente de fundo de participação, não resta dúvida, tem que ter contribuição do Estado, da União, mas a sua independência financeira, né? Eu acho muito importante que os gestores, eu não digo o gestor seguinte, mas os gestores que hão de vir aqui para frente deverão analisar isso com muito carinho, porque isso sabe-se cobrar obras, sabe-se cobrar boa gestão, sabe-se cobrar realizações, sabe pagar. Nas propagandas do IPTU, nos boletos, vem lá.
Aí isso é revertido nisso e nisso em obras sociais. Para você cobrar se a praça está bonita, se a saúde é boa, pague seu tributo, né? Eu acho essa regra muito importante que deve ser levantada. Mas você sabe que a questão do IPTU em Juazeiro, infelizmente... Eu falei assim IPTU, mas também o ISS são as fontes do município próprias, né? O ISS vai ser, eu acho que pelo menos umas 4 ou 5 vezes superior à arrecadação do IPTU. E o IPTU em Juazeiro tem potencial para crescer bastante, mas infelizmente existe uma cultura de sonegação. E isso prejudica muito a cidade. E é uma cultura estimulada. As pessoas trabalham o consciente, não é nem o inconsciente dos outros, mas dizendo, olha, vamos acumulando a dívida, quando chega no período eleitoral você vai negociar. Em troca de... E eu acho que isso tem que acabar. Isso não ocorreu no nosso governo. Isso não ocorreu no nosso governo. E nem deve haver nos seguintes. Eu creio que não deva haver, porque eu acho isso assim uma forma retrógrada. Uma fórmula que não existe mais no nosso poder você fazer esse tipo de procedimento. Nós, afinal de contas, esses municípios de menor porte, abaixo de 10 mil eleitores, pagar IPTU, acho até um assalto, digamos assim, né? Mas no município de Juazeiro não tem que haver, sim. Você sabe uma outra fonte de renda que nós criamos para o município de Juazeiro, que era direcionada para o governo do estado, que é a taxa do licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental, antes você pagava CEMAS lá no governo do estado. Nós criamos a autarquia municipal de meio ambiente, que agora é que faz o licenciamento aqui. E a médio prazo, ela vai ser fortalecida. Juazeiro é uma cidade que cresce de forma fantástica. Na medida que a gente tiver um sistema de fiscalização mais eficiente, ela vai poder trazer bons frutos também em termos de arrecadação para a nossa cidade. Então, nossa conversa está boa aqui, mas as perguntas são tantas aqui. Eu vou ser rápido para a gente contemplar todo mundo. Para a gente contemplar todos aqui. O Auricélio lá do Pirajá, sempre ligado no programa. Obrigado, Auricélio, pela sua audiência. Quer saber se ficou alguma coisa que o senhor queria realizar, mas por conta de algum contratempo não foi possível? Ficou sim, Auricélio. A gente deixa várias obras encaminhadas. 2 são muito importantes. Eu considero esse conjunto Minha Casa Minha Vida, que a gente estava tentando iniciar ainda o ano passado. Você vê o atraso e a burocracia como dificulta o andar das coisas. Ele só vai ser começado agora. E também tem um projeto muito importante, que é das unidades de pronto atendimento. São os 2 pronto-socorros novos que eu estou falando, que são pequenos hospitais. Não é um hospital porque não interna o paciente para demorar muito tempo. Tem leitos de observação. Eu tive numa delas agora, que é feita em parceria com o governo do estado, que está quase pronta. É a unidade de pronto atendimento. Lá do Limoeiro, vizinha Escola Dorina. Já está sendo equipada, a iluminação já está funcionando, a parte hidráulica já está sendo concluída. Inaugurada ainda esse ano? Não dá para inaugurar porque teria que equipar. Mas a parte física dela, ela vai ficar pronta até dezembro. Ela vai estar concluída a obra até dezembro. E acredito que a outra, que é lá no bairro João Cabral, eu tinha assim, a maior vontade de vê-las funcionando, porque um dos graves problemas que a gente tem das reclamações é do atendimento das urgências e emergências. Você pega no Estefânia, que lá está lotado. Uma unidade de pronto atendimento dessa, ela pode ter atendimento de 5 médicos simultaneamente, 24 horas. Com sala para fazer o exame de sangue, fazer o raio-x, com o atendimento pediátrico, o atendimento de traumatologia, dos casos mais simples de traumatologia, e o atendimento clínico. Então, você vai ter, além do Estefânia atendendo, você vai ter essa unidade do Limoeiro, a unidade lá do João Cabral. E o que é mais importante, essa unidade do Limoeiro, ela vai poder também atender a pediatria, sendo um atendimento mais próximo da comunidade ali do Pio 12, do Limoeiro, do bairro ali do Pirajá. O Pirajá contempla exatamente o bairro do nosso companheiro aí que faz a pergunta. E isso aí eram 2 que eu acho importantes, mas tem muitas outras. Tem a cidade, a Praça da Juventude, do Esporte, tem muitas estão, coisas. Assim, previamente, quase concluída. Vai ficar tudo certo para o novo prefeito, o novo gestor continuar isso aí, ou dar continuidade? Tem aquela questão por exemplo, essa UPA, para equipar, já existe a verba já empenhada, ou não sei qual o procedimento legal? Existe sim. Essa unidade de pronto atendimento, ela é uma parceria com o governo do estado. Inclusive, o governo do estado e o governo federal, eles ajudam no custeio, o que é mais importante, na manutenção e no funcionamento delas.
E todas as obras que elas não puderem ser concluídas, essas obras também, os recursos para conclusão, eles ficarão depositados na Caixa Econômica e o Ministério ele repassa para a Caixa Econômica e a Caixa paga a quem está fazendo a obra após uma fiscalização. Tudo isso hoje é muito fiscalizado. É diferente, por exemplo, da educação, que antes do Fundo Nacional de Educação, você passava as informações por computador e o camarada pagava de acordo com aquelas informações que você tinha. No caso do Ministério da Saúde e do Ministério das Cidades, as obras elas são pagas mediante a medição do executado, comprovado pela fiscalização do órgão que no município fiscaliza isso, que é a Prefeitura e a Caixa Econômica. Então, se ele chega lá, você diz que fez tantos metros de parede lá, e a fiscalização vai lá e não vê aquilo, você não vai receber por aquilo, vai receber somente pelo que foi executado. Se tiver mal feito, é glosado, não é pago. E você tem que refazer para poder receber. Então existe agora uma fiscalização muito maior, muito séria, e os recursos para isso, eles são liberados de acordo com a execução da obra. Muito bem. Quero mandar um abraço para o meu amigo José dos Santos Lopes, aqui no Juazeiro, Antônio Romão dos Santos, lá na cidade de Caririaçu, e José Ivan da Silva, que aniversariaram esta semana. Vamos aqui a um rápido intervalo, vamos tomar um cafezinho rápido aqui, vamos falar sobre a jeans.com. A jeans.com, que tem os mais elegantes modelos de jeans e modinha, agora está cuidando dos seus pés, fabricando e distribuindo as marcas de calçados Piselli, Luma Choice e Kemper, com preços especiais para revendedores e o pagamento em até 5 vezes sem juros no cartão. Inovação e qualidade para você se sentir bem. Rua São Pedro 764, no centro de Juazeiro do Norte. Telefone 3512-6565. Quero falar também do Laboratório Santé, um novo conceito em análises clínicas na região do Cariri. Com equipamentos novos e profissionais experientes, o Laboratório Santé acredita e investe no atendimento diferenciado, proporcionando a entrega de resultados no mesmo dia. Atendemos particulares e pelos convênios CACI, CAFAS, CAMED, PAIS, ISEC e planos funerários. Venha conhecer o Laboratório Santé e faça gratuitamente o seu cartão Fidelidade. Descontos especiais no Laboratório Santé. Sua confiança, nossa prioridade. Fica na rua Padre Cícero 833, no centro de Juazeiro do Norte. Laboratório Santé, telefone 3587-1337. Tô Santana, mais um cafezinho para um rápido intervalo de apoio cultural, que o programa está correndo, viu? E está muito bom e muitas perguntas aqui. Mais um cafezinho aqui, porque antes do bloco de apoio cultural, sempre tem que ter um cafezinho com leite Cariri. E eu quero que o senhor saboreie o nosso cafezinho aqui. Que Ana sempre prepara esse cafezinho para a gente aqui. Muito obrigado, Ana. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural, já já nós voltamos. Nesse intervalo eu estava aqui dando uma olhadinha nas sandálias Piselli. Maravilhosa, conforto e segurança, antiderrapante, com preços especiais para revendedores. Longos prazos, 5 pagamentos aí no cartão. Ô diretor, as sandálias Piselli vende também no carnê, crediário, só cartão, só no cartão. Aí você pode comprar à vista, no cartão, pedir um desconto, né? Quem sabe, tudo é possível. Sandálias Piselli na jeans.com, aqui em Juazeiro do Norte, 764. Doutor Santana, muitas perguntas, programas no final, isso é muito ruim. Eu vou fazer aqui, juntar aqui algumas perguntas, mas antes eu quero mandar um abraço para Daniela no Crato, que ligou para a gente, Dogival, aqui do bairro, Dogivan, aqui do Centro Comunitário Padre Cícero, que faz um brilhante trabalho à frente do Centro Comunitário. Um abraço para você, Dogivan. Carvalho, lá na PVC, e sua esposa, que estão ligados, Gilmar e Rosiane, aqui de Lourdes, aqui no bairro Salesianes, e Alencar, meu amigo Alencar, da Autoescola Nova, lá no Novo Juazeiro. Doutor, alguns telespectadores aqui perguntam sobre asfaltos. E os asfaltos, ainda vão continuar? O asfalto, a gente está numa locomotiva que está parando, né? Essa máquina administrativa. E a questão dos asfaltos foi concluída uma parte no Triângulo, e infelizmente agora vai ser uma obra que vai ficar para a próxima gestão. Se a gente tivesse sido reeleito, não teria dificuldade para poder continuar essa obra, executando as obras, porque
a empresa sabia que ia ser o mesmo gestor. E ele tem que definir a relação com o novo gestor. A EAB, por exemplo, que é uma das perguntas que está aí. Exatamente. O contrato com a EAB, ele está renovado. Agora, cabe ao próximo gestor decidir se ele vai permanecer com a EAB ou se vai licitar uma nova empresa, que tipo de relação é que vai ter com as pessoas que executam esse trabalho. A gente está dando algumas diretrizes. A primeira reunião da comissão de transição foi feita hoje, primeiro contato entre as equipes, para fazer um planejamento e ver a forma como vai se dar essa construção para que não haja interrupção dos serviços que são prestados e que estão sendo executados. Os mais importantes na saúde, limpeza pública, são as partes fundamentais. Eu tenho algumas perguntas aqui para falar sobre a transição, que é um momento importante, né, prefeito, para a sociedade em geral, né? Paulo Benésio agradece por tudo que fez em Juazeiro ao prefeito, parabeniza por continuar trabalhando mesmo sem ter sido reeleito. Obrigado, né? Paulo. A Francisca do Franciscano, quando é que vai iniciar o asfalto no sítio São Gonçalo? Infelizmente aí, Francisca, o asfalto vai depender do novo gestor aí, vamos torcer para tudo dar certo. Aqui do bairro Tiradentes, uma professora pergunta se a lista de gostaria de saber sobre a lista de efetivação, se ela é válida, principalmente a segunda. Sim, professora, isso aí é um direito que a gente vai assegurar para vocês. E lógico que a efetivação em quem não está preenchendo agora as 200 horas vai depender da próxima lotação, mas nós vamos deixar isso convenientemente resolvido do ponto de vista legal. Vai ser um direito seu agora. Edileuza do bairro Timbaúba, doutor Santana, sua gestão foi maravilhosa, parabenizo o senhor. Cícero Fernandes do Franciscano, gostaria de saber se você está realizado com o que fez ou se falta algo. Falta algo. Sempre falta alguma coisa. Né? Cícero Fernandes do Franciscano, gostaria de saber como vai ficar a situação dos funcionários da EAB, o senhor acabou de dizer que vai depender do gestor, né? Maria Rogéria do Tiradentes, o que você tem a dizer sobre os documentos do cartório? Devemos procurar para regularizar essa documentação? São as regularizações fundiárias. Nós ainda estamos trabalhando nisso e é provável que muitas pessoas ainda recebam essa documentação por ocasião do nosso governo. E vai ficar tudo encaminhado. Esse problema está sendo solucionado, fique tranquila, que é um direito também seu que vai ser resolvido. Wellington da Betolândia, rapidinho, quero saber se o projeto Minha Casa existe uma extensão para os bairros. Onde existir áreas disponíveis, há sempre empresas interessadas em fazer isso. O impedimento pode ser o valor do terreno, por isso que muitas vezes as áreas são um pouco mais distantes do centro. Mas ele, inclusive, pode ser feito na zona rural. Nós vamos deixar algumas áreas reservadas para a construção de casas também na zona rural. José Marculino parabeniza, diz que é seu fã. Um abraço, Marculino. Parabeniza por todas as suas ações. Francisco do bairro Aeroporto, gostaria de saber sobre a rua Sebastião, sobre asfalto, também já foi respondido. Vamos aqui também, é o tempo, viu, doutor? Aí a gente tem que correr aqui. Avenida José de Melo, porque não é asfaltada, pelo menos até o início da ladeira, enfim, isso aqui também fica... Essa notícia é boa para ir. O governo do estado vai fazer essa obra. Deve começar, era para ter começado agora, mas é provável que no próximo semestre ela já esteja concluída. Essa obra vai ser feita pelo governo do estado. É o anel viário, é a primeira parte. Quero mandar um abraço aqui para Vicente, que está em Recife, interagindo com a gente pela internet. Jefferson Lima e sua mãe manda um abraço para o doutor Santana. Jefferson é um bom companheiro. Graça Marques, do Antônio Vieira, também manda um abraço. Enfim, muita gente aqui interagindo com a gente, doutor. Mas para concluir, eu queria falar sobre o processo de transferência do serviço público, da gestão, mas infelizmente o tempo, eu quero saber a última pergunta, porque o povo quer saber. O senhor é candidato a deputado? É muito cedo para responder isso, mas eu sempre tive vontade de ser deputado. Fui vereador, gostei de exercer um mandato de vereador e tenho muita simpatia por um mandato de deputado estadual. Lógico que cada coisa tem o tempo certo para ocorrer. E se a conjuntura for favorável, eu não vou me negar a disputar esse espaço e acredito que poderei contribuir, sim, muito com o Juazeiro, com o exercício de um mandato como deputado. O Camilo é um deputado importante, ajuda muito o Juazeiro. Já esteve no programa. Esteve aqui e é uma pessoa que, como secretário, ajuda bastante, mas como deputado, embora ele seja licenciado, ele consegue emendas e tem um projeto, inclusive do nome lá da Serra do Horto, que ele está colocando como emenda de deputado. Então é importante o mandato. Um deputado atuante ele é muito, muito bom para uma cidade. Doutor, infelizmente nosso tempo aqui já 6h30 e eu quero agradecer demais a sua presença, dizer que me sinto muito feliz com a sua presença, com essas informações que a população precisa ter conhecimento daquilo que nós
que os gestores executam na frente da sua caneta, que é tão difícil, tão árduo e tão pesado durante esses longos 4 anos. Né? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, foi muito agradável participar do seu programa e uma gentileza dos ouvintes, dos telespectadores todos. Quero deixar aqui os meus agradecimentos mais uma vez a vocês que nos incentivam a continuar trabalhando e, de forma especial, você também, Leite, que é uma pessoa que colabora muito para o crescimento dessa cidade, como profissional, como servidor público também que você é, e tem ajudado a nossa cidade a crescer, e progredir e desenvolver. E divulgando as coisas boas da nossa terra e da região do Cariri. Isso é muito importante. E perguntaram, você gosta do café? Fizeram a pergunta, você não leu, né? Sim, teve uma pergunta aqui de um internauta perguntando se o senhor gosta de café. Eu gosto do café e muito da Companhia do Leite, que é um cidadão de bem que trabalha pelo progresso da nossa cidade. Muito obrigado, doutor Santana. É isso aí, chegamos ao final de mais um programa Café com Leite. Terça-feira estaremos de volta com o doutor Samuel Araripe, prefeito do Crato, trazendo também as mesmas informações de tudo que ele realizou na cidade do Crato. Terça-feira, espero por você. Até lá.